Boa tarde, turma! Como é que vocês estão no dia de hoje? Espero que todos estejam muito bem. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. E para hoje, nós vamos usar o caderno de português e nós vamos fazer as atividades do PET da terceira semana. Então, vamos lá. Todos estão preparados? Número 1. O que é um discurso? Pesquise no dicionário com a ajuda de um adulto e registre o conceito que define melhor a palavra de acordo com a atividade proposta. Então, vocês vão procurar um dicionário para descobrir o significado da palavra. Lembram da atividade de ontem? Que vocês descobriram para que serve um dicionário e colocaram na atividade da Casa Sonolenta? Então, hoje vocês vão fazer isso para descobrir o significado dessa palavra discurso. Né? O que é um discurso? Alguém já parou para pensar? Então, discurso é quando alguém vai expor a sua ideia, né? Vai falar a sua ideia em público. Essa ideia, ela pode ser feita de improviso, assim, ele nem pensou muito bem, não planejou e falou. Ou ela pode ser antecipadamente escrita. Né? Alguém planejou, escreveu a sua fala e expôs a sua ideia para aquele público, né? Então, um discurso é uma fala, né? Então, até aí tá tranquilo? Número 2. Leia o texto. Se precisar, peça um adulto para auxiliar na leitura. Depois, responda oralmente as perguntas que esse adulto irá lhe fazer, de acordo com as orientações desta atividade. Então, agora eu vou orientar os adultos que vão ajudar os seus filhos nessa atividade. Vocês vão questionar sobre o significado da palavra discurso, sobre o conhecimento prévio, o que as crianças já sabiam sobre isso, né? E é importante que eles entendam que o discurso é transmitir uma informação, uma ideia, né? Quando vocês lerem esse texto para a sua criança, tem que perguntar para eles como é que eles percebem quando um personagem vai falar, né? Perceber que antes da fala de um personagem há o uso dos 2 pontos, né? E precede também o travessão. É importante eles entenderem a finalidade e quando que a gente sabe quando um personagem vai falar. Outra coisa importante, perguntar, você sabe quem são os personagens dessa história? Né? Essas são perguntinhas importantes que os responsáveis devem fazer aos seus filhos na hora dessa atividade. Então vamos começar a leitura. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água. Não me responda, tornou o lobo furioso. Há 6 meses seu pai me fez essa mesma coisa. Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, replicou o lobo. Como é que posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o devorou. Então, até aí tá tranquilo? Número 3. Esse quadro é um quadro que nós trabalhamos ele no caderninho de português no mês de março. Né? São os sinais de pontuação. Aqui vocês vão colocar o nome do sinal e qual a sua função. Então, vamos lá. O ponto final. Vai escrever ponto final e colocar a sua função, que é quando a gente conclui uma ideia, né? A vírgula. Quando que a gente usa a vírgula? Para pequenas pausas. Interrogação.
Usamos a interrogação para fazer perguntas. 2 pontos. Usamos os 2 pontos para introduzir uma informação, uma fala de um personagem. Então, quando um personagem vai falar, sempre tem os 2 pontos e o travessão, né? O travessão sempre vai precedir a fala de um personagem. Então, como que a gente vai colocar aqui? Qual a finalidade do travessão? Mudança de interlocutor, mudança de quem fala, ou quando um personagem vai falar. No número 4, vamos lá ver o que vamos fazer agora. Como ficaria esse trecho da fábula se ele fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita atrás desta atividade ou em uma folha à parte e anexe. No nosso caso, nós estamos fazendo no caderno, então não precisa de arrumar folhinha. Então, tá pedindo para a gente pegar essa parte da história, ó, só o comecinho, e transformá-la de discurso direto para discurso indireto. Então, vamos ver aqui o que é o discurso direto e o discurso indireto para a gente fazer melhor essa atividade. O discurso direto foi o texto que a gente leu, onde a fala dos personagens é muito bem explicada. Toda vez que o personagem vai falar, temos o travessão, temos 2 pontos, né? Ele sempre vem antes da fala dos personagens. Então, podemos observar que no discurso direto, né, os personagens são donos das suas falas, né? E agora, naquela atividade, a gente tinha que pegar aquele trecho da história e transformá-la num discurso indireto. O que é um discurso indireto? Um discurso indireto, ele é caracterizado pela intervenção do narrador. O narrador, ele usa as suas próprias palavras para reproduzir a fala dos personagens, né? Podemos ver aqui no discurso indireto que não vemos travessões, nem 2 pontos, ó. E aqui quem está contando para a gente é o narrador. Então, como que vai ficar aquele pedacinho transformado num discurso indireto? Vamos ler aqui. O começo vai ficar igualzinho. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia vir sujar a água que ele estava bebendo. O cordeiro respondeu que a água corria de lá para cá. Logo, ele não poderia estar sujando a água do lobo. Vocês conseguem perceber a diferença do discurso direto para o discurso indireto? Então, espero que todos tenham entendido. Agora, vocês vão tentar fazer a atividade de vocês e qualquer dúvida é só me chamar no privado. Beijos e boa tarde.